Olá, olá. Parece que tá um pouquinho escuro aqui. Olá, Nanda. Neida. Acho que é isso, né, Neida? Vocês estão achando escuro a imagem? Tô achando um pouquinho escuro. Ah, ótimo. Obrigada, Nanda. Esperar um pouquinho, só para as pessoas observarem que já tô ao vivo. Bem, eu vou começar aí me apresentando, falando um pouquinho quem eu sou, o que que eu faço, quem não me conhece, né? Não sei se todo mundo que está aqui me conhece, então eu vou falar um pouquinho sobre mim para iniciar a conversa, e aí logo eu já inicio sobre a comparação, né? Que é o nosso tema aí de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai conversando e vai tirando dúvida, né, da melhor forma. Vocês podem aí me perguntar se quiserem, eu vou, na medida do possível, respondendo sem sair do foco que é sobre comparação, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Amara, eu sou psicóloga. Eu já atuo como psicóloga há mais de 17 anos e já trabalhei aí em projetos sociais, já trabalhei em postos de saúde, trabalhei em, em UBSs também, e aí tem uma longa carreira aí que já passou, e agora eu estou exclusivamente no consultório, né? E estou atendendo online, até por conta do isolamento, mas que está funcionando super bem, está caminhando muito bem, eu estou gostando bastante. Então, estou bem feliz aí com essa possibilidade do online, né? Que para mim era, era algo um pouco estranho, porque eu sou muito próxima, quem é meu paciente sabe disso, que eu sou muito próxima, mas o online está me surpreendendo bastante, estou gostando bastante também, né? Então, vou começar aí falando um pouquinho sobre a comparação, né? E sobre o quanto que a comparação ela acaba sendo um inimigo aí da nossa autoestima, né? Ela acaba contribuindo muito para essa destruição, autodepreciação, né? E o que é muito ruim para a nossa autoestima. Então, eu vou começar falando um pouquinho. Quem for entrando, vai pegando a conversa, e aí, se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, e eu vou tentando esclarecer no decorrer, tá bom? Bem, acho que todo mundo se compara um pouquinho, né? Normal, faz parte. E na verdade a comparação ela vem aí da nossa formação, né? Da nossa formação enquanto pessoa. Então, desde pequenininho, lá na infância, a gente precisa do outro para se perceber, né? Olhando o outro, a gente se percebe olhando o outro, a gente vai se construindo,
Então, é bem esse processo de olhar para fora, identificar, entender como é e aí fazer parecido. Então, nesse olhar para fora que a criança ela vai identificando, né? Acho que todo mundo já teve contato com criança e percebe o quanto que esse espelhamento, né? Ele é importante para ir percebendo o que está de fora e o que eu preciso absorver, né? O que eu preciso aprender desse externo. Então, nós iniciamos nessa comparação, né? E também escutando muito dos nossos parentes aí, né? Que fulano tem o nariz do tio tal, tem o gênio do tio tal, né? Tem a característica de fulano. Então, é aí que é como se fosse um retalho de informações que vai construindo esse eu. Então, a comparação, ela é algo muito comum e muito esperado e que a gente está sempre utilizando, né? E que vem desde a infância, nessa formação do eu, até a vida adulta, né? Quando, por exemplo, eu chego em um lugar que eu não conheço, né? Me lembro quando eu fui a primeira vez num restaurante japonês, né? Bem-vinda, Carla. Acho que é Carla. Não, Kátia, desculpe. Kátia, já comecei aqui a conversa sobre comparação. Seja bem-vinda. Então, eu me lembro quando eu fui a primeira vez num restaurante japonês, né? O que a gente faz? A gente olha, né? Observa, compara, peraí, como que faz isso aqui? Como que eu vou me adequar a essa situação nova que eu não conheço? Então é através da comparação, né? Olhar o outro do lado, tentar fazer parecido, né? Tentar aí mexer, no caso do restaurante japonês, por exemplo, tentar mexer nos palitinhos e falar, opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo, né? E é nessa comparação, é nesse olhar para fora, né? E geralmente a gente faz isso quando a gente está um pouco perdido, né? Quando a gente está assim um pouco buscando referências, né? Me lembro também, por exemplo, se a gente vai eu lembro uma vez, eu acho que a primeira vez, né, que eu fui num banheiro que ele era todo automatizado, tudo com sensor. Aí você para e olha e fala, meu Deus, como que eu vou lavar a mão? Como que eu vou é, é, conseguir me virar aqui, né? Até que você olha para o lado e alguém vem e toca assim, né? Toca na torneira e a torneira liga. E aí você percebe que pela comparação, né, você olha e aí você repete o movimento e flui, né? Então essa necessidade de olhar para fora, de estar né, conectado com o que está fora, ela é muito importante. Então ela é natural, né? É natural. Então a gente não pode considerar que a comparação ela é sempre ruim, porque não é, né? Eu vou até explicar nas outras as formas aí da comparação, vou explicar mais para frente, mas só para a gente entender um pouquinho, né, o que é essa comparação, de onde vem, que vem lá da nossa infância e que acontece até hoje, né, e que é normal, que é esperado. Porém, né, tem a comparação que é extremamente tóxica, né, extremamente prejudicial, principalmente para nossa autoestima, que é quando a gente mergulha aí na comparação, né, quando a gente mergulha né, nesse olhar externo. Eu tô olhando sempre para fora e eu não tô percebendo como que eu tô, quais os meus valores, o que está acontecendo comigo. Então, tô sempre olhando para fora. E aí, explicando cada uma das comparações, vai dar para a gente entender um pouquinho
melhor, né, sobre a comparação, que é só uma divisão, né, uma mera divisão. A Kátia tá falando que vive isso desde sempre, né, assim. A comparação, ela tá no nosso dia a dia, mas às vezes a gente compara demais, né, olha muito para fora, né, tá mergulhado nisso, né, às vezes em tudo, né? Em tudo na vida. Irmãos, trabalho, enfim, tudo tá ali nessa comparação, né? Só que é meio perigoso, né? Meio perigoso a gente mergulhar aí nessa comparação e ficar presa, né? Ficar presa nessa história, nessa situação, né? De se comparar o tempo todo. Né? Então, vamos aí para as formas de comparação. Acho que deu para entender um pouquinho como que se forma, né? Como que isso se dá. Né? Essas 4 formas de comparação, elas são somente didáticas, né? Porque a gente não é dividido, né? A gente não é separado, a gente não é assim que a gente se entende e não é assim que a gente se percebe. Então, é somente de uma forma didática, só para a gente ir entendendo melhor, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e fica mais tranquilo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber aí se tá tudo bem. Só me dá um joinha aí se tá ouvindo bem, só para eu saber. Obrigada. Obrigada, Kátia. Então, vamos continuar. Bem, as 4 formas aí de comparação, uma das primeiras comparações é a comparação de sofrimento. O que é essa comparação de sofrimento? Vamos entender um pouquinho o que é essa comparação de sofrimento. A comparação de sofrimento, ela está muito relacionada quando a gente entra em sofrimento, quando a gente tem uma dificuldade e aí a gente olha para o outro e entende que o outro tem um sofrimento que a gente considera mais difícil, a gente considera mais delicado do que o meu sofrimento. Então, parece que eu não tenho o direito de sofrer, o direito de sentir aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Né? Então, é bem interessante a gente olhar para o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, né? Mas muitas vezes a gente faz essa comparação, né? Ou até mesmo quando a gente conversa com alguém, a gente vai ali falar, né? Contar o que está acontecendo. E aí eu até brinco que eu falo que é competição de desgraceira, né? Que às vezes um tá falando uma questão, né? Uma questão delicada e o outro vem com uma com uma história ainda mais de, não, você não sabe, deixa eu te contar, né? Nem escutou o que o outro falou e já tá falando da sua história e que é pior e que é mais delicado e que é mais difícil, enfim. Então tem muito essa competitividade, né, de sofrimento e também a gente não se permite sofrer, né? Quantas vezes a gente passa por uma situação difícil e que a gente não se permite sofrer, a gente não se permite entrar em contato com aquele sofrimento, com aquela dificuldade. E a gente olha para o lado e fala, não, levanta a cabeça, né? Tem muito essa expressão, né? De, levanta a cabeça, olha para frente, é assim mesmo. Olha, mas tem gente muito pior que você, né? E tem até um vídeo do Porta dos Fundos que é muito engraçado, que é um psicólogo revoltado, né? Que o cara começa a falar, ai, minha mãe, ai, porque minha mãe? Ele falou assim, mas você tem mãe, então vamos ficar felizes? Então, assim, como se ele
não fosse não fosse possível sofrer, né? Não aceitasse esse sofrimento. E o sofrimento, ele é como se fosse uma visita, sabe? Uma visita que está vindo na minha casa, né? E ele vem trazer uma mensagem, vem trazer uma informação. E aí eu muitas vezes fecho a cara aí, fecho a porta na cara da visita, não quero que entre, mas fica lá tocando a campainha, fica lá, aparece de novo, né? Eu finjo que não vejo, vou fazer outra coisa, né? E aí ela aparece de novo, né? Então é um mensageiro e a gente precisa escutar essa mensagem, precisa entrar em contato com com essa situação, né, para poder sentir no meu corpo o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso, né? Que sofrimento é esse? O que está gerando isso? Então, se eu não deixo esse mensageiro entrar, né? Se eu não deixo essa mensagem entrar, ele vai ficar ali, né? Mas também não precisa receber e convidar para pousar na sua casa, né? Também não precisa mergulhar no sofrimento, né? E arrumar a cama, falar, não, pode dormir aqui, né? Não precisa, né? Mas é importante a gente entrar em contato, é importante a gente deixar assimilar aquilo, né? Eu percebo que que as pessoas estão muito intolerantes, né, ao sofrimento do outro. Então, não sei se vocês percebem isso aí no dia a dia de vocês, mas eu percebo muito o quanto nós estamos ali com uma vontade de compartilhar um sofrimento, uma dificuldade que a gente está passando, e logo esse amigo, esse colega, ele vem e logo te dá uma resposta pronta para você fazer. Não, e larga esse emprego, e faz tal coisa. Ah, vai tomar uma cerveja, vai namorar, né? Então te dá aí uma resposta pronta para uma situação que muitas vezes é muito complexa. Então não te oferece de fato uma escuta, né? Uma escuta e às vezes a gente só precisa disso, né? A gente só precisa às vezes de alguém para escutar. Alguém que fique quieto ali, só ouvindo o que a gente tem para dizer. Então, essa comparação do sofrimento, né, é algo que tá acontecendo muito frequente, né, e muito presente também. Então, a gente ir comparar, até me lembro de uma situação pessoal. Olá, seja bem-vindo. Me lembro de uma situação pessoal em que eu, quando era adolescente, eu tenho a paralisia facial desde de bebê. E aí, quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de fazer cirurgia plástica, achava que ia ser uma cirurgia plástica revolucionária, né? E eu consegui o encaminhamento para o Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas, eles acredito até de uma forma proposital, não sei, que a cirurgia plástica de reparação, de estética, enfim, ela é junto com, com a cirurgia plástica para queimados, né? E aí eu fui toda feliz, achando que, poxa, agora eu vou fazer uma cirurgia plástica, vai ser sensacional. E eu fui pro Hospital das Clínicas e quando eu cheguei lá, foi extremamente impactante, né? E aí aconteceu exatamente isso, né? Que é essa comparação de sofrimento. Então eu olhei para o meu sofrimento, para o meu problema, né? E olhei para a questão ali daquelas diversas pessoas que estavam esperando para diversas cirurgias plásticas, né, que eles fazem devido à queimadura.
Então, aquilo foi extremamente impactante para mim e eu simplesmente dei a volta e fui embora, né, assim. E aí o que que eu faço, né? Quando eu vou embora, eu invalido aí o meu sentimento, a minha necessidade, a minha vontade, né, de buscar um cuidado, de receber esse cuidado. Então eu nem cheguei a passar no médico, né? Nem cheguei a entender melhor se existia alguma possibilidade, né? Acabei depois fazendo, eu acho que eu fiz 3 cirurgias plásticas, mas, mas eu nem acabei nem entrando em contato, né? Então, é bem interessante a gente observar, né, o que é meu, o que é do outro, e quando eu faço essa comparação de sofrimento, eu invalido, muitas vezes eu invalido o meu sofrimento, que é muito pessoal, muito subjetivo, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma relação com essa história, né? Porém, muitas vezes, né, é feita essa comparação. Nós fazemos essa comparação de sofrimento como se a gente não pudesse estar sofrendo, né? E muitas vezes o outro também faz essa comparação e aí nós mergulhamos nisso. Nós mergulhamos de que a gente não pode sofrer, que a gente não pode entrar em contato, né, com essa situação que está acontecendo no momento. Então, é algo que está muito presente e que acontece o tempo todo. Acredito que acontece aí com vocês também, que estão ouvindo, essa comparação de sofrimento que faz a gente não aceitar, né, e validar, né, validar o nosso sofrimento, a nossa dificuldade. Então, é algo bastante importante que a gente precisa ficar aí conectado, né? Ficar atento, muito atento, né? Porque não adianta mandar embora, não adianta falar que não é verdade, né? Porque vai gerar sofrimento outras vezes. Esse sofrimento ele vai aparecer outras vezes, né? Bem, esse foi aí a comparação com o sofrimento, tá? Essa foi a primeira forma aí de comparação. A segunda forma de comparação é uma comparação que eu chamo de imaginativa, né? Uma comparação que está muito no nosso imaginário, no que a gente constrói, né? Diante daquilo que a gente está observando. Então, a comparação fantasiosa, aquilo que eu estou fantasiando diante daquilo e aí eu me comparo, né? E isso é uma fantasia aí, é uma comparação muito presente, né? Que eu acho que é atual também, né? Que é essa comparação muitas vezes com as redes sociais, em que a gente abre aí o Instagram da vida, por exemplo, e tá tudo muito lindo, e tá tudo muito maravilhoso, a vida de todo mundo é cor-de-rosa, tá tudo fluindo bem, e a minha tá uma droga, né? Aquela coisa da grama do vizinho sempre é mais verde, né? A grama do vizinho sempre tá melhor do que a minha. Então, é essa relação, né, que muitas vezes a gente acaba construindo, de olhar para fora, né, de estar olhando para fora, observando aspectos positivos, imaginando, idealizando uma história que eu nem sei. Uma história que eu acredito que seja daquela forma. Acredito que seja daquela forma, mas que não é necessariamente, né? Quem entrou agora, seja bem-vinda. Eu estou falando agora da segunda comparação. A primeira comparação foi sobre o sofrimento e agora é a comparação que eu chamo de comparação imaginativa, comparação fantasiosa, né? E
Então, a gente olha lá a vida de uma, né, entra lá no Instagram e aí olha a vida de uma pessoa, de uma personalidade, ou até mesmo de uma amiga, né? Você fala, nossa, olha que vida linda, né? Até mesmo na pandemia, olha só que lindo, ela faz exercício, né? Ela come bem, né? Até fazer faxina, olha que bonito que é, né? Ela faz faxina feliz. Então, são recortes, né, da vida da pessoa que a gente cria um imaginário, a gente cria uma ideia de vida que não é aquela, né? Quantas vezes que vocês já viram, já presenciaram de, por exemplo, casais que vendiam aí nas redes sociais muito amor, muito carinho, tudo de bom no relacionamento, e aí de repente separou. E você fica assim, poxa, mas eles eram tão felizes, mas tudo caminhava tão bem, né? E esse foi um recorte, esse foi uma construção que nós fizemos, que nós interpretamos, né? Mas que não era verdade. Quantas vezes a gente pode estar num lugar que parece bonito, parece interessante, e aí eu tiro uma foto daquele lugar, eu coloco, né, nas redes sociais e coloco lá uma frase bonita, e aí parece que eu tô bem naquele lugar. Mas eu posso estar triste, eu posso estar. Parece fake news, né? Assim, tudo, tudo muito maquiado, né? Tudo muito preparado. Então, é aquilo que a gente não acaba não, não identificando que aquilo é real, que aquilo pode ser é, manipulado, por exemplo, né? Porque tem muita coisa, hoje em dia tem muita coisa manipulada, né? Muita coisa que não é real e que a gente interpreta como real, né? Por exemplo, a questão estética é uma questão bastante delicada, né? Em que a mídia ela precisa vender, né? Que eu preciso ter um corpo assim, assado, daquele jeito, né? Com aquela barriga negativa, com aquele eu não posso ter mancha no meu rosto, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Não posso, né? Como se fosse algo quase que um crime, né? Assim. E a gente entra nessa comparação, a gente mergulha nessa comparação, né? Então eu vejo o outro com um corpo maravilhoso e eu quero ter aquele corpo. Não importa que a minha genética seja diferente, que a minha que eu seja gordinha, que eu seja, né, de outra forma. Não, eu quero ser como aquela pessoa que está ali. E eu mergulho nessa comparação, sabe? Estou olhando para fora. Estou olhando para fora o tempo todo. Ou na área profissional também, né? Muitas vezes eu olho para o outro e falo, poxa, mas o outro está tão melhor que eu, né? Está numa situação tão melhor. Eu me lembro quando logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar. E tinha uma moça que trabalhava comigo, que aí a gente acabou fazendo amizade e fui visitá-la. E ela morava num apartamento em frente a uma estação, aqui em São Paulo, né? E eu falei, poxa vida, que legal, olha só, que história, né? Que moça esforçada, né? E eu entrei, mergulhei aí na comparação, né? Olha, ela tem um carro, ela tem um apartamento, ela tá bem financeiramente, olha só que história, né, bonita. Eu imaginei, né? Eu idealizei ali uma história dela, né?
E lógico que me comparei, falei, poxa, Eliane, e você, né, cadê, né? Cadê a sua, cadê as suas conquistas, né? Então, e é lógico que isso acaba fazendo com que a gente fique, né, ainda, a autoestima fica ainda mais baixa, né, ainda mais frágil quando a gente se compara. E aí, ao longo do tempo, eu fui conhecendo ela melhor e tal. E aí eu fiquei sabendo, né, que ela ganhou o apartamento do pai, o carro do pai, o pai pagava seguro do carro, pagava diarista, né? Não desmerecendo, né? É a história dela, é a história dela. Mas o quanto que eu construí, percebe? Eu imaginei, né, uma história que não era verdade, que estava aqui na minha cabeça. E aí logo me comparei e logo, né, vem esse sentimento de autodepreciação, né, em que eu sou o quê? Ah, eu sou nada, imagina, né, eu sou um, um lixo, né. Então, o quanto que a gente faz isso o tempo inteiro, a gente, né, muitas vezes a gente está fazendo isso. E acho bastante interessante, assim, o quanto que hoje a gente percebe aí algumas pessoas, algumas personalidades aí da mídia aí, que estão falando mais sobre o seu adoecimento, né, emocional. Isso é muito legal para desconstruir essa imagem, né? Então, tem o Whindersson, por exemplo, que teve depressão grave, né, um tempo atrás, e aí ele falou, e aí você fala, poxa, é um comediante, né? É um cara que tá rindo o tempo todo, a vida dele é milionário, cheio de dinheiro, não tem problema, né? E não, outras pessoas também, o padre Fábio de Mello também falou, né, sobre o pânico que ele tem, o quanto que ele faz tratamento, faz uso de medicação também, né, que no caso dele foi necessário. Então, é bem importante também, né, porque uma figura, um padre, né, tem um contato aí, uma conexão com Deus direto, manda o WhatsApp pro Deus aí rapidinho resolve as coisas. É esse imaginário que a gente vai construindo, né? E ele teve uma dificuldade importante e teve que cuidar, né? A Heloísa Perissé também falou, né, que também é uma comediante. Então é importante a gente entrar em contato, né, com essa vida real. E aí outro dia eu tava lendo um texto que eu achei bem interessante. O quanto que a gente também contribui mostrando somente coisas boas, compartilhando somente coisas boas. Lógico que a gente também não vai ficar desgraceira o tempo todo, mas é importante a gente compartilhar que a vida da gente é normal, né? Que todo mundo tem uma vida normal, todo mundo tem problema, todo mundo passa por situações difíceis, né? E é normal, e tá tudo bem, né? Outro dia eu fiz um vídeo, né? Tá tudo bem não estar bem, principalmente aqui, né? Nesse período de que a gente está passando, né? Tão difícil, que é normal, né? Ter diversas questões para resolver, diversos desafios para resolver. E se a gente está ali, ó, na comparação o tempo todo, é porque o outro é melhor nisso, porque o outro é melhor naquilo. A gente fantasia uma ideia de vida, né? E muitas vezes não percebe o que a gente está vivendo, né? O olhar está muito para fora, né? Para fora e pouco para dentro, pouco interno. Então, quanto que eu preciso estar mais conectado comigo, né? Então, essa foi a comparação do imaginativo, né? Do fantasioso. Isso acontece com vocês também, né? É,
Dá um joinha, dá coraçãozinho, alguma coisa aí para eu saber se acontece com vocês também, né? Porque numa palestra eu vejo o rostinho das pessoas, as pessoas vão fazendo assim, ó, para mim, e eu tô entendendo o que eu tô falando tá fazendo sentido, né? E aqui a gente não tem isso, né? Não tem esse retorno. E aí eu fico pensando aqui, será que tá fazendo sentido? Será que é, né, o caminho, né? Eu tinha pensado de fazer aí uma live de 30 minutos, porque depois eu tenho paciente, mas já deu 3h36 já. Mas enfim, vamos caminhar, que ainda tem mais dois tipos de comparações. O próximo forma aí de comparação é uma comparação que geralmente as pessoas falam que é muito positiva, mas que tem uma questão aí capciosa, né? Uma questão que precisa ver, que é essa comparação com você mesmo. Então, olhar para você e para sua história, né? Aquela questão que as pessoas falam, né? De, é, de, perdi agora a expressão. Perdi agora a expressão, mas a melhor versão de você mesmo, né? Assim, buscando a melhor versão, enfim, é algo que tá muito, as pessoas estão falando muito, né? E mas o quanto que a comparação com nós mesmos, né? Com você mesmo, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Alguém falou alguma coisa aqui? A Kátia está falando, né, que tem a impressão de que as pessoas vivem fora da realidade, né? É, isso mesmo, Kátia, assim, muitas pessoas estão vivendo fora da realidade, né? E o que é muito ruim, né? A gente entra nessa ideia, né? E quanto mais eu tô olhando para fora, menos eu tô entendendo o que está acontecendo aqui dentro e menos eu saio daquela prisão, né? Daquela situação. Então é bem isso mesmo, né? Então, essa comparação, voltando à comparação, a terceira comparação, que é a comparação com você mesmo, ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Por que que ela pode ser ruim? Porque muitas vezes a gente fica se penalizando por coisas que aconteceram no passado, né? Essa versão do passado, né? Minha versão do passado. Então, eu fico olhando para o passado e fico me penalizando, né? Eu falo que é o chicotinho, né? O chicotinho começa a funcionar, a gente começa a se chicotear por coisas que aconteceram no passado. Ah, não devia ter feito isso. Ah, não devia ter agido daquela forma. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. E fica se lamentando, né? Esse tipo de comparação, ele é muito ruim, né? Porque gera muito sofrimento para algo que não dá mais para mudar, né? Já aconteceu. O que a gente consegue é significar. Eu sempre falo para os pacientes, né? Não existe borracha para apagar a história, mas temos como ressignificá-la, né? Apagar a gente não tem como apagar. A história já aconteceu, né? Mas muitas vezes a gente fica presa a essa ideia, né, do que aconteceu lá atrás. E uma outra coisa que é bem importante a gente olhar é que a gente avalie o que aconteceu lá atrás com a cabeça de hoje, né? E nós estamos em a eterna transformação. A gente está mudando o tempo todo, o tempo todo. Às vezes uma fala, né, às vezes vocês que estão aqui me ouvindo, né? Às vezes eu falo alguma coisa que pode fazer vocês refletirem sobre a vida de vocês e gerar alguma transformação. Então, todo o tempo nós estamos em mudança. Porém, a gente faz isso, a gente olha para trás e fala: ai meu Deus, por que que isso, por que que aquilo, né?
Há muito tempo atrás, eu tive um relacionamento que foi extremamente tóxico, extremamente ruim para mim. Se é que isso poderia ser chamado de relacionamento. Minha autoestima era baixíssima. E eu ficava emaranhada ali naquela situação, né? Então, se eu fico aqui, olho hoje para trás e falo, poxa, mas gastei tanto tempo da minha vida ali naquela situação, como eu sofri, como eu fui besta, né? E eu fico lá presa. E eu não tô vivendo agora, né? Eu não tô vivendo hoje, o presente, me lamentando aí do passado, das coisas que aconteceram lá atrás. Então, o quanto que a gente precisa estar antenada dessa comparação com a gente mesma, ela precisa vir com muito cuidado, com muita gentileza, com muito auto perdão, né? Porque com certeza, cada momento que nós estamos vivendo, a gente está ali dando o melhor. Esse melhor nem sempre é o que a gente gostaria, mas é o nosso melhor naquele momento. Então a gente muitas vezes se critica, né? Se fica se chicoteando por uma coisa que aconteceu lá atrás. Faz sentido aí para vocês? Manda coração aí para mim, para eu entender se isso faz sentido, né? Então é muito isso, o quanto que a gente fica preso a essa relação, né? Mas como eu disse, ela pode ser tanto ruim quanto boa, né? Então essa comparação com a gente mesma, ela pode ser sim muito boa. Quando a gente consegue observar nosso aprendizado, né? Tudo de aprendizado que eu já vivi durante a vida, tudo que eu já conquistei, todas as superações da minha vida. Quando a gente olha para nossa história, Jana, acho que é Jana, meio difícil para mim, para eu ler. Jana, acho que é Jana. Obrigada, Jana. Então, quando a gente olha para o passado com pesar, né, se chicoteando, se lamentando, aí é ruim, é uma comparação com nós mesmos, mas ruim. Mas quando eu olho para o passado, olhando para o aprendizado que eu tive no decorrer, tudo que eu entendi diante das situações que eu passei, aí faz sentido. Aí sim é uma comparação muito boa, né? Eu costumo falar que assim, eu não abriria mão de jeito nenhum de todo o ensinamento que eu tive na minha vida. E se eu não abro mão do ensinamento, também não abro mão das situações que eu vivi, né? Porque se eu não vivo aquela situação, eu não tenho aprendizado, né? Tem até uma frase que eu adoro que fala: mares mansos não fazem bons navegadores, né? Isso não quer dizer que eu quero um mar revolto, aí, um mar, né? Com ondas muito grandes na minha vida, não é isso. Mas se eu tenho essas ondas, eu vou aprender a navegar. Eu vou aprender a lidar com aquela situação. E só passando por aquela situação é que eu vou saber, né? Porque muitas vezes a gente olha, né, com certo distanciamento e fala, nossa, não suportaria passar por isso. E aí, quando a gente passa, a situação ela vai trazendo muito aprendizado e muitas coisas boas também, né? Então tem muita coisa para a gente aprender. E aí esse olhar para trás, né? Pensando no que eu tenho de positivo, o que eu aprendi diante dessas situações, ela é bastante positiva, bastante traz muito aprendizado, né? Traz muito crescimento para todos nós. Então ela é boa por conta disso, né? Então eu falei aí sobre a comparação
do sofrimento, né? Que eu desqualifico o meu sofrimento quando eu olho para o sofrimento do outro. Eu falei sobre a comparação fantasiosa, né, e imaginativa, quando eu imagino uma situação que não é real, que está no meu imaginário, e aí eu comparo com a minha vida, né? E eu falei também sobre essa comparação com a gente mesmo, que pode ser tanto ruim quanto boa. Ruim quando eu comparo com coisas, né, difíceis que aconteceram e que eu não aceito, né, e que eu me martirizo por isso, e boas quando eu consigo olhar para os aprendizados, né, para as coisas que foram boas na minha vida. E a última comparação é o que eu chamo de comparação de modelagem ou comparação de inspiração. É quando eu olho para fora, né? É quando eu olho para os outros para me dar inspiração, para me dar ânimo, para me dar referências de qual é o caminho que eu quero seguir, né? Não para copiar, né? Não para invejar, mas sim para me dar uma direção, né? Quando a gente vê, por exemplo, os atletas, né, que batem aí vários recordes, né, o quanto que só é possível o outro chegar àquela meta quando ele percebeu que o outro ultrapassou. Então, vira inspiração, né? Vira uma meta para eu seguir. Então, isso é bastante interessante, né? Quando a gente consegue olhar para fora com um olhar de admiração, com um olhar de que eu posso aprender com essa pessoa, né? Essa pessoa pode me trazer aí direções que às vezes eu não tinha pensado, né? E isso é bastante importante, né? O quanto que a gente olha para fora com essa inspiração, com esse olhar de crescimento, né? De poder sonhar. Nossa, olha só, essa psicóloga que tem aí 20.000 pessoas acompanhando, né? Quem sabe um momento eu vou conseguir alcançar um número maior de pessoas, né? Vou alcançar, e nem a minha pretensão, aí não sou blogueirinha, né? Na verdade, a minha missão é compartilhar aí todo o conhecimento que eu tenho sobre autoestima, né? E tocar essas pessoas, para que as pessoas possam buscar maneiras, né, de crescimento, de desenvolvimento, de uma relação mais amorosa com a gente mesmo, né? Essa é a minha missão. Então eu posso olhar para fora e falar assim, poxa, olha que legal o trabalho dessa pessoa, né? Essa pessoa pode contribuir com a minha reflexão, que traz um conteúdo, né? Isso é muito legal. Então, essa comparação é uma comparação bastante interessante, né? E aí vou seguindo para a conclusão. A Paty está falando que tá sem som. Tá sem som para todo mundo, gente? Ela falou que ficou mudo. Tá mudo para todo mundo? Vocês estão me escutando? Se vocês puderem me falar. Voltou? Ah, tá ótimo, voltou. Ótimo. Tá baixo? A G falou que tá normal para ela. A Kátia também. Às vezes é o volume também, né? Que não tá muito legal.
Mas enfim, vamos continuar porque falta pouco aqui o tempo, né? E aí concluindo, né? Olhando para todo esse cenário que eu coloquei, né? Concluindo, a gente precisa olhar para a comparação, né? Quando eu tô comparando, quando essa comparação ela aparece na minha vida, por que ela está aparecendo agora? Entrar em contato, né? Eu digo que é como se fosse um termômetro, sabe? Eu falo que até o adoecimento também, né? O adoecimento é uma oportunidade, muitas vezes, da gente se cuidar, da gente olhar pra gente, que até então a gente não tinha feito isso. Então, a comparação, ela vem como um termômetro, ela vem como uma oportunidade para eu parar e olhar, né? Que área que eu estou me comparando? Eu estou tendo uma comparação destrutiva, né? Tóxica para mim, né? Olhando o outro. Quantas vezes, por exemplo, eu me comparei querendo ter um sorriso igual ao sorriso do outro. O que para mim não é possível. O meu é assim, ó, de ladinho, né? Porque eu tenho a paralisia facial e é assim, né? Então, é isso, né? Que a gente vai se comparando o tempo todo com o outro, e muitas vezes vai se autodestruindo, né? Isso vai trazendo tantos prejuízos para a gente. Então, olhar a comparação como uma oportunidade é muito bom, porque quando ela aparece, eu identifico como um um sinal que está ali e que eu preciso olhar, né? Em que aspecto da minha vida eu tô me comparando, né? Em que área da minha vida eu tô comparando? Por que eu tô comparando? O que está acontecendo, né, nessa área da minha vida que eu preciso parar, olhar, avaliar, né? Então, se eu percebo a comparação dessa forma, ela deixa de ser um fantasma, ela deixa de ser um destruidor aí da minha autoestima e passa a ser uma oportunidade de melhor, né? Lembra que eu falei no começo? Quando a gente está num lugar que a gente não conhece, que a gente nunca foi, a gente olha para fora para olhar referências. Por quê? Porque a gente está um pouco perdido, está um pouco ali tateando, né? Peraí, deixa eu ver como que faz, onde que é que eu, né? Se eu vou, sei lá, num congresso, se eu vou num lugar diferente, eu vou olhar como que faz, né? Ah, como que eu faço para entrar no lugar? Como que eu faço para fazer o credenciamento? Como que eu faço para pegar o lanchinho? Sei lá, né? São exemplos aí, né? Eu tô olhando para fora para eu ter referência. E aí isso é importante. Porém, quando eu tô olhando para fora na comparação, eu tô perdida internamente. Tem algum aspecto aqui dentro, que não tá legal. Então é importante a gente olhar pra gente, olhar pra nossa história, né? Se apropriar da nossa história, das nossas referências, olhar para o nosso crescimento, olhar para o nosso desenvolvimento, né? Ter um olhar mais amoroso com a gente mesmo, né? Porque quando eu comparo e eu fico péssima, achando que eu sou a pior dos piores, eu fico paralisada, não tem ação, não tem ação para o movimento, né? Não tem ação, a gente acaba paralisando. Então, sair do olhar para fora e vir para esse olhar interno. Trazer esse olhar
pro interno. Qual que é essa oportunidade que tá trazendo, né? Falei pra caramba, né? Mas achei que foi interessante, assim. Tem 5 minutinhos, e eu queria ouvir de vocês uma palavra, assim, uma palavra que vocês acham que foi interessante, né? Só para eu ter uma referência aí, se fez sentido, né? Uma palavra de cada um, se puderem me dar esse retorno, né? Se isso fez sentido. Tem um delay aí que é muito engraçado, né? Muito, muito longo às vezes, né? Reflexivo. A Kátia falou que é reflexivo. Legal, Kátia, obrigada. Vamos ver se mais alguém coloca aí uma palavra, né, do que eu coloquei, das reflexões que eu trouxe hoje. Tem um coraçãozinho aí, esse coraçãozinho subindo, já é alguma coisa também que tá me dizendo que faz sentido, né? Bem, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí essas informações, né? E que façam aí, como a Kátia colocou, da reflexão, né? Eu espero que vocês façam aí reflexões sobre a vida de vocês. Se essa comparação ela tá vindo muitas vezes, né? E eu fico ali mergulhada naquele sofrimento, né? E o quanto que isso paralisa, o quanto que isso prejudica a minha autoestima, né? A G colocou que é uma inspiração, isso é muito bom, né? De buscar inspiração, né? Buscar coisas que me façam bem, né? Que tragam aí muitas reflexões para que a gente esteja em crescimento, né? Não fique mergulhado na comparação. O quanto que a comparação, né, essa comparação tóxica, né, é alguém que nos torne melhor, isso, né? Buscar, né, maneiras aí de refletir, de estar sempre, opa, olha a oportunidade chegando aí, estou me comparando. Por que eu estou me comparando? Né? Observar bastante fazer essa reflexão aí com o tempo, tá bom? Tá terminando aqui o tempo, pelo menos aqui no meu relógio tem 2 minutos aí. Aí eu vou encerrar a live, né? Eu agradeço muito vocês que estiveram aqui, que ouviram, confiar em si, isso, verdade, Pri. A gente precisa confiar mais, né? E olhar para a nossa história. A nossa história, só a gente passou, só a gente sabe, né? Quais foram as situações, quais foram os desafios, só a gente sabe. Então, não tem ninguém parecido, ninguém viveu, né, algo que seja igual, porque o impacto que isso tem aqui dentro, só eu tenho, né? Então, muito obrigada. Agora apareceu ali o restante, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço muito, gostei bastante. E espero fazer outras aí com outros temas. Se vocês quiserem sugerir na página, fica à vontade, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.